Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Quero agradecer sempre a participação de todos, o carinho, a dedicação, porque isso nos ajuda a crescer. E como é o nosso propósito, dar sentido àquilo que nós estamos vivendo. Então, procurando sentido a certas situações que todos nós vivenciamos, mas isso com muita serenidade, com muita tranquilidade e com muita esperança de poder ter sempre o domínio da situação. Lógico, nós nunca teremos o domínio total, mas isso não é para desencorajar, não. Isso aí é mais para motivar-nos, né? Não é porque eu não vou chegar a atingir a perfeição total que eu vou desistir. Não. Nós temos que pensar sempre com uma qualidade de vida. Isso faz a gente pensar na nossa autoestima. No programa passado, na nossa reflexão passada, a gente tinha pensado em 5 pontos que nós chamávamos de armadilhas do ego. Eu quero ter sempre razão. Isso é uma grande armadilha. Quer dizer, você não cede ao espaço de reflexão da outra pessoa. Não, eu quero ter razão porque no fundo está mostrando a minha insegurança. Um outro ponto. Por que os outros não agem como eu desejo e espero? Porque cada um tem um jeito de ser, né? Nós criamos muitas expectativas em cima das pessoas e essas expectativas não são criadas em cima de nós mesmos. Esperamos que os outros ajam de acordo com a nossa vontade. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque isso parece que dá uma impressão de manipulação. Você quer manipular as pessoas. O que é mais importante é a liberdade. Aquilo que dizia Francisco de Assis: tudo o que eu amo eu deixo livre. Se voltar para mim, porque me amou. Se não, é porque nunca me amou. Então não adianta querer ficar segurando, né? Isso é um narcisismo exacerbado que não vai levar a lugar nenhum. Um outro ponto, o sentimento constante de carência, aquela coisa de querer sempre, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Quer dizer, o desejo, lembra que nós falávamos do desejo exacerbado, né? Aquele desejo que nos escraviza, porque o desejo não é realizado, então eu acabo vivendo uma vida frustrada. E quando eu estou frustrado, lógico que eu vou desencadear todo um processo emocional, porque desejo, frustração, aí vai caminhar para o ódio, que eu não consegui aquilo que eu queria, desse ódio vai desencadear para a culpa, aí a culpa vai gerar, lógico que, toda uma situação de destruição, né? Porque, ou melhor dizendo, eu destruo primeiro para depois gerar culpa, eu acabo destruindo, depois gero culpa em mim mesmo, aí eu preciso reparar esse erro e acabo me anulando, né? Então isso não é nada bom. Um outro ponto, a necessidade de aprovação. Por que nós precisamos ser aprovados pelos outros? Por quê? Por que as pessoas precisam dar um ponto na sua relação de vida? Você nem está sabendo se a pessoa está sendo sincera ou não. De repente, parece que nós nos deixamos levar muito mais pela aprovação dos outros do que pela nossa aprovação. E também o último ponto, eu me sinto inferior ou superior aos outros. Isso é o pior de tudo, né? Quando você se compara. Como diz aquele pensamento que foi encontrado há tantos séculos atrás, que é a desiderata, né? Que é o desejo. Quando vai dizer, caminhe placidamente entre o ruído e a pressa, e lembre-se que lá a paz possa ser em silêncio. Sem se render, esteja em paz com as pessoas. Não se compare com ninguém, né? Porque sempre nós vamos encontrar pessoas que estão no patamar acima ou no inferior. Isso não é bom, né? Então vamos pensar um pouquinho agora como superar esses pontos, né? Como que a gente pode pensar alguns pontos que nos ajudam a não cair nessas armadilhas do ego. Porque você tem que pensar, como nós já nos referimos, o ego é uma instância psíquica na qual você tem que estar bem fortalecido para vencer os impulsos do seu id. Os impulsos virão, porque, lógico, você é formado de pulsão, as pulsões elas estão lá no inconsciente, elas vêm, aí o superego vai decidir, vou fazer, não vou fazer, quer dizer, quem vai decidir é o ego, mas passa pelo superego, e o superego vai mostrar para o ego se deve ser feito ou não deve ser feito.
Mas é interessante, né? Que quando a gente está com uma outra pessoa, a gente parece que se contém um pouco. Mas depois, quando a gente está sozinho, a gente acaba sempre cedendo às nossas pulsões, né? Porque você está sozinho mesmo, ninguém está vendo, você não vai ser julgado por ninguém, você acaba fazendo coisas que você não faria se estivesse junto com alguém. É interessante isso, né? Então, aí, dentro do processo do autoconhecimento, a gente começa a pensar, você é você na hora que está sozinho ou você é você quando você está com as outras pessoas? Porque na maioria das vezes, quando nós estamos com as outras pessoas, nós queremos ser aprovados, né? A gente quer ser ovacionado, a gente quer confete, a gente quer, né, um pouquinho dessa aplausos e situações assim. Então, às vezes a gente acaba escondendo. Então, temos vários mecanismos, né? Um deles é o deslocamento. Como a gente desloca as coisas, né? Como a gente foge da realidade. Mas quando a gente está sozinho, a gente acaba cedendo àquilo que o seu inconsciente quer. Então o ego é essa instância que precisa decidir se vai fazer ou não vai fazer as pulsões, se vai colocar em prática ou não as pulsões do id, que é o inconsciente. E de repente, se você não tiver um ego bem estabelecido, quer dizer, bem forte, bem corajoso, você vai ser vítima de você mesmo. Tem muita gente que não consegue ser feliz, tem muita gente que não consegue se realizar no trabalho, tem gente que não consegue se realizar, portanto, em situações que a vida vai lhe propondo, porque ela fica pautada nessas armadilhas, como eu já me referia. Então vamos pensar alguns pontos que ajudam a ressignificar e até dar um certo controle ao nosso ego. Eu estou falando do ego inferior, porque há um ego superior. Esse ego superior é aquele decidido, que você vai escolher o que você vai viver. Mas não vai ficar titubeando de maneira insegura, isso eu quero, isso eu não quero. E daqui a pouco você escolhe, mas daqui a pouco você fica dizendo, mas eu acho que eu deveria ter escolhido aquela outra opção. Aí você acaba ficando inseguro. E isso vai lhe trazer um mal-estar muito grande, porque você vai estabelecer uma culpa, isso vai ajudar você no processo de depressão. Primeiro ponto, deixe de ficar ofendido. O comportamento dos outros não é motivo para que você fique ofendido. Por que você permite-se ficar ofendido quando alguém te ofende? Alguém me ofendeu. Não, você permitiu que essa pessoa te ofendesse. Não. Por que você permitiu? Porque você talvez está com um ego tão fraco, muito frágil. Ele está armando uma armadilha para você. Ele está criando uma situação pela qual você se sente sem decisões, sem escolha. Então você se sente ofendido? Não, a pessoa ela pode até tentar te ofender, mas vai depender de você. Se você quiser, você pode escolher de maneira diferente. Aquilo que ofende somente o enfraquece. Está cheio de gente fraca por aí, de pessoas que poderiam ser mais fortes, mais decididas, muito mais preparadas para a realidade, mas elas se sentem ofendidas, porque no fundo elas têm uma autoestima muito baixa. Elas se deixam levar por certas situações. Se estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará em cada oportunidade. E tem muita gente que fica procurando isso, né? Fulano me ofendeu, fulano não me disse bom dia, fulano não sorriu. Mas cada um tem um jeito de ser. Qual que é o mecanismo que nós vamos usar para poder superar as ofensas? Vamos continuar, vamos deixar em stand-by e vamos pensar. Um segundo ponto, libere a sua necessidade de vencer. O ego adora nos dividir em vencedores e perdedores. Isso é terrível, né? Olhe para você, você veja bem. Você vê que você venceu, você fica totalmente feliz. E se você perde, se você fala alguma coisa, sua fala não foi expressiva, significante, pronto. Você já vai ficar como aquele primeiro ponto, ofendido. Não, mas eu tinha que vencer, a minha palavra tinha que ser a última. E como não fora? A busca da vitória é um meio infalível de evitar o contato consciente. Se você quer viver uma vida mais consciente, então procure verdadeiramente
aquilo que te faz muito mais seguro, muito mais pautado para a existência, sabe, dentro do princípio de realidade. Eu falava agora há pouco que o id, que é pulsional, lá está cheio de princípio de prazer, então está cheio de pulsão de morte. A pessoa quer só prazer, não quer enfrentar a realidade para ela é muito difícil. Enquanto que o ego tem que estar dentro do princípio de realidade, e a realidade é essa. E ela está exigindo de mim. Ela exige de mim uma postura. E por que eu tenho que ser vencedor em tudo? Por quê? Porque, em última instância, a vitória é impossível o tempo todo. A gente não tem vitória o tempo todo. A gente levanta, cai. Isso é tão necessário para a nossa maturação. E eu diria que é muito importante para o nosso crescimento isso. Então, de repente, se você não venceu, se tornou um perdedor, e daí? Mas procure superar isso. Não tem essa mentalidade, vencer e perder. Não se coloque nessa coisa, não se deixe dividir, não se deixe fragmentar, porque uma pessoa fragmentada, ela é uma pessoa que está dividida em si mesma. E toda pessoa dividida em si mesma, ela não é capaz de somar as coisas, né? Porque ela consegue dividir o tempo todo. Isso vai lhe fazer um mal muito grande. Alguém lá fora será mais rápido, mais afortunado, mais jovem, mais forte, mais bonito, mais inteligente, sei lá. Você vai ficar se comparando com as pessoas. Como eu dizia agora da desiderata, vá placidamente entre o ruído e a pressa. Sem se render, esteja em paz com as pessoas. Vai tranquilo, vai sereno, fica se comparando com ninguém, não. Por que você vai ser melhor se você fosse daquele jeito ou daquele outro jeito? Cadê o seu valor? Cadê a sua autoestima? Cadê o seu conhecimento e assim por diante? E aí, quando você acaba se comparando às pessoas, você vai se tornar inútil. Nossa, é horrível, né? Uma pessoa se sentir inútil e insignificante. Já pensou esse sentimento? Eu sou um inútil, eu sou um insignificante, eu sou um inepto, eu não sirvo para nada. Olha que armadilha que você entrou. Cadê o seu eu? Cadê você? Cadê essa riqueza que existe dentro de você? Terceiro ponto. Abandone a sua necessidade de estar certo. Tem um ditado que a gente costuma sempre dizer, acho que todos nós ouvimos: você quer ser feliz ou quer ter razão? Se você quer ser feliz, esquece esse negócio de razão. Tem gente que adora querer ter razão. A última palavra sempre será dessa pessoa. E ela acha que ela domina todas as coisas, mas é um ledo engano achar que você domina a si mesmo e domina os outros. Não, tem que ter uma grande reflexão a partir da humildade. Humildade é uma coisa fundamental. O ego é a fonte de muitos conflitos e desavenças, porque ele empurra na direção de atribuir a culpa sempre a outras pessoas. É horrível isso, né? Você quer estar certo, então você sempre está culpando alguém. Sabe por que eu não fiz aquilo? Porque alguém me impediu. Eu deveria ter feito algo de importante, mas acabei fazendo algo de menos importância. Por quê? Porque alguém estava me atrapalhando. Mas que negócio é esse? Como as pessoas podem te atrapalhar? Por que a gente tem que estabelecer culpa? Não gosto dessa palavra culpa. Ninguém é culpado de nada. A palavra culpa deve ser substituída pela palavra consciência. Isso sim, isso é bom. Porque senão a gente vai ficar se culpando ou culpando os outros. Não, nós somos incomensuráveis, não dá para a gente medir. Agora, ter bom senso, ter consciência, isso faz bem. Um outro ponto, abandone a sua necessidade de ser superior. A verdadeira nobreza não se refere a ser melhor do que a outra pessoa. Trata de ser melhor do que você costuma ser. Trate-se melhor. Desculpa. Trate-se de ser melhor do que você costuma ser. Isso vai ajudar. Mas agora ficar achando que você é superior a alguém? Não. Você vai ficar se comparando o tempo todo. E quando você se compara, você vai cair nesse complexo de Branca de Neve, né? Quando a madrasta perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o espelho respondeu: sim, Branca de Neve. Nossa, a mulher ficou desesperada, como nós sabemos. Complexo
de Branca de Neve. Tem muita gente que tem esse complexo. Acaba virando uma síndrome dentro dela, porque ela fica se comparando o tempo todo, né? Aí ela não descobre o que ela pode ser, porque ela fica se comparando com os outros, ela quer ser melhor do que aquela pessoa e ela deixa a desejar a maneira dela ser, que pode ser muito rico, não tem a menor dúvida. Então, o que eu poderia dizer? Seja focado no seu crescimento, com a sua consciência permanente, que ninguém neste planeta é melhor do que o outro. Você tem o seu valor, mas não se compare, porém. Isso é fundamental. Um outro ponto, deixe ir a necessidade de ter mais. Sabe que o ego, ele nunca está satisfeito. Essa é uma grande verdade, uma grande armadilha. Estou falando do ego inferior, não estou falando do ego superior, porque o ego superior, ele não precisa dessas coisas. Mas ele também não está se comparando a ninguém, lógico, ele está bem, ele está tranquilo, ele está sereno, porque ele sabe quem ele é. Ele está trabalhando de maneira tão dinâmica, não é estático isso, de maneira dinâmica, o seu eu, os seus valores, as suas necessidades, saber perder e assim por diante. É uma grandeza isso. Não importa quanto você consiga ou adquira, seu ego vai insistir que nunca terá o suficiente. Pode ver, tem gente que quer mais. Conseguiu aquilo que queria, daqui a pouco quer mais. Ah, eu queria tanto uma casa bonita. Tem a casa, daqui a pouco ela já não quer mais essa casa, ela já vai mais além. Não, agora eu quero morar num condomínio, né? E assim por diante. E vai criando necessidade. Você está numa armadilha, numa situação pela qual você acaba ficando totalmente insatisfeito, né? Quer dizer, você não se satisfaz com as coisas que você tem. Você se encontrará em um estado perpétuo de esforço para obter, eliminando a possibilidade de nunca chegar. Que coisa terrível, né? Como diz lá no livro do Eclesiástico, tem gente que corre e não chega a lugar nenhum. Isso é triste, né? A pessoa ficar o tempo todo galgando certas situações e ela não consegue chegar porque há uma grande insatisfação dentro dela. Ela está numa armadilha tão grande que é melhor ela cair fora. Então, deixe ir a necessidade de ter mais. Deixa aí. Procure trabalhar isso. Outro ponto. Deixe de se identificar com base em suas realizações. Tem pessoas que elas querem, e é difícil a gente entender isso, né? A gente entender que, pensar que você é as suas realizações. Ah, se eu fizer isso, estou realizado. Não. Pode perceber, quando você está empreendendo alguma coisa, você parece que está identificando com a realização. Quando você termina aquilo que você queria realizar, daqui a pouco está vazio do mesmo jeito. Então você não é aquilo que realiza somente. Isso é muito mais do que isso. Então deixe de se identificar com isso. Você não é este corpo que está só apenas se realizando, né? Você é um observador, vai observando as coisas. Seja grato pelas habilidades que acumulou. Agradeça, lógico, eu consegui isso, consegui mais aquilo, seja grato, mas seja um observador, mas não seja vítima dessa situação. Então, por isso, não identifique com as suas realizações. E um outro ponto, desapegue-se da sua reputação. Isso parece que é mais complexo ainda, né? Sua reputação não está localizada em você. Veja bem, olha que afirmação. Sua reputação não está localizada em você. Ela reside na mente dos outros. O que você pensa de mim, isso é um problema seu. É um tema de um livro. Olha, o que você está pensando de mim, isso é um problema exclusivamente seu. Eu não vou conseguir mudar a sua opinião. E tem uma frase que eu já aprendi, isso eu repito sempre. Nunca se justifique. Teus amigos não precisarão de justificativa e os teus inimigos não vão acreditar. Então não perca tempo com isso. Então você não é só reputação. Ah, fulano é de boa reputação. Fulano, não é isso, né? Não é que você também vai ser um qualquer. Não é nesse sentido. Mas você não vai se perder com as opiniões dos outros, né? Porque as opiniões, elas são diversas. Se você faz na mente de um, é porque você fez. Se você não fez na mente de outro, porque você não fez. E assim por diante.
você vai ficar fazendo aquilo que o Freud dizia. Existe o ideal do ego. O ideal do ego, ele justamente vai nascer a partir do complexo de Édipo. É muito difícil a gente explicar isso, a gente precisava se aprofundar um pouquinho numa temática maior, né? Mas, a grosso modo, quando eu passei pelo Édipo, quando eu comecei a formar o meu ego corporal, porque muitos estudiosos dizem, até Melanie Klein fala que a gente tem um ego primitivo, mas o Freud vai dizer que o ego corporal ele vai se formar justamente a partir de uma realidade de castração, quando o seu pai coloca você dentro daquilo que você tem que enfrentar. E não é muito fácil, né? Aí você começa a imaginar que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser mais aquilo. Então eu começo a criar um ideal do ego, que é diferente de um ego ideal. O ego ideal é pior ainda, né? Porque o ideal do ego é um conjunto de designações, né? Veja bem aqui, ó, eu até marquei aqui, ó. O ego ideal é a imagem da perfeição narcísica e da onipotência. Tem muita gente que tem um ego ideal, ele vem lá da herança, portanto, do narcisismo primário, né? Veja se eu me faço entender. Essa imagem da perfeição narcísica, da onipotência, eu sou perfeito, todo mundo deve me ovacionar, eu sou como um Deus, né? Tanto que o grande pecado, justamente, da humanidade, quando se fala do pecado da origem, é justamente isso, essa onipotência, de querer ser igual a Deus. Extremamente narcísico, devo ser ovacionado, não permito jamais qualquer tipo de contrariedade na minha existência. Então isso vem lá da idade bem tenra, onde eu acabo desenvolvendo esse ego ideal, portanto, dentro dessa situação pela qual eu crio dentro de mim uma expectativa daquilo que eu não sou. É o momento em que a criança se sente em plena relação com a mãe, complementa e não precisa mais de nada, né? Quer dizer, de repente eu não preciso mais da minha mãe, não preciso mais de ninguém, de repente eu sou eu. Eu vejo muita gente que tem sequelas gravíssimas disso. Eu não preciso da minha mãe, eu não preciso do meu pai, eu não preciso de ninguém. Mas como não? Como nós não nos precisamos, né? Então esse ego ideal é muito perigoso. Agora, o ideal do ego é o momento em que a criança descobre que não é absoluta, que existe o pai e que este é mais forte e poderoso. E aos poucos a criança vai querer identificar-se com os elementos significativos, ou significantes, melhor dizendo, com os elementos significantes, aquilo que se manifesta, dos quais o pai é suporte, né? Pode perceber que a gente sempre procura a figura da mãe, a figura do pai, a gente vai se identificando com eles. Isso às vezes se dá no plano inconsciente. Eu conheço muita gente que casa com a figura da mãe, com a figura do pai, porque algo que ficou bem latente lá dentro daquela pessoa, né? Vamos lá, como é que eu posso controlar o meu ego? Esse é o nosso propósito, né? Existem formas de controlar o ego sem que interfira no nosso dia a dia, na nossa pessoa. Primeiramente, se você tiver falta de autoestima, está presente nas seguintes características. Veja bem, você é uma pessoa insegura, perfeccionista, dúvidas constantes, timidez, frustração, entre outros. Já com o ego, a pessoa pode até ser insegura, por que não? Mas quer mostrar que não. Veja bem que coisa interessante, né? Já com o ego pode criar uma armadilha. Eu estou falando do ego inferior, né? A pessoa pode até se sentir insegura, mas ela mostra que não, ela começa a fingir. Agora, quando ela começa a colocar muito amor, muita dedicação, muita reflexão em cima de tudo isso, ela começa a se compenetrar do seu mundo, da sua existência. Isso é um narcisismo saudável, diferente daquele outro narcisismo que gera uma onipotência, achando que você é superior aos outros. Eu estou falando de um narcisismo saudável, onde você se ama. Porque como que você pode amar o outro se você não se ama? Isso é terrível. Uma pergunta, você gosta do que vê na frente do espelho? Você acredita que é amado e especial?
Sabe identificar suas qualidades e defeitos? A partir disso, é bem possível afirmar que a pessoa tem a sua autoestima elevada. Mas é preciso que para isso ela tenha praticado o autoconhecimento, que pode ser por meio de leituras de livros, cursos específicos, análise. Análise é fundamental. Olhar para dentro de si. Existe essa pessoa que é maravilhosa dentro de você. Agora tem gente que não se gosta, não gosta de se olhar. Então eu repito mais uma vez, você gosta de ver? Você gosta do que vê na frente do espelho? Quando você se olha, como é que você se vê? Você acredita que é amado e especial? Você sabe identificar suas qualidades e defeitos? Porque nós temos. Uma vez uma pessoa ficou admirada de uma fala que eu tive, que eu disse que se eu tiver 50 qualidades, eu quero ter 50 defeitos. É a balança da justiça. Sabe aquela balança de 2 pratos? Para ficar igual. Porque se as minhas qualidades forem maior que os meus defeitos, eu vou pisar em vocês. Se os meus defeitos forem maior que as minhas qualidades, é sinal que eu não entendi a vida. Eu tenho que manter o equilíbrio. É esse equilíbrio que nós estamos falando. Esse equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas se compenetrar com aqueles pontos que eu estava falando. Não se deixe envolver com certas situações que você acaba sendo escravo de você mesmo, escravo das suas paixões. Você não está conseguindo sobreviver no meio das suas dificuldades e assim por diante. Muito bem, somente com a autoestima podemos conquistar a confiança das outras pessoas e nos sentir preparados para as tarefas. Desta forma é possível sentir uma harmonia entre o que se sente e o que se diz, aumentando o desempenho profissional. Já com o ego é diferente. As pessoas percebem que você quer achar superior. Vejam bem o que eu estou falando. Quando você tem autoestima, você está dentro de um plano do ego superior, de um ego forte, de um ego que gosta, sabe enfrentar a realidade, sabe enfrentar os defeitos, as qualidades. Agora, se você acha que é diferente dos outros, né, aí você já está no ego inferior, porque o ego inferior ele acha que ele é diferente dos outros. Sou melhor do que você. Vocês lembram quando eu falava, se você assiste novela, ou melhor dizendo, se você não assiste novela porque isso não é bom, é uma decisão. Mas se você critica que alguém assista novela, você está na armadilha do ego. Porque você está se sentindo superior a ele, ou superior àquela pessoa. Isso é terrível. Então, já com o ego é diferente, com o ego inferior. As pessoas percebem que você quer se achar superior, mesmo não tendo as capacidades suficientes. E isso pode até atrapalhar o dia a dia. Sabe quando aquela pessoa fala, eu sei fazer isso, não precisa me explicar. E quantas pessoas... Eu lembro daquela passagem de Marta e Maria, quando Lázaro morreu, que Jesus chegou, Marta já chegou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus vai te conceder. Marta, teu irmão ressuscitará. Eu sei. Você sabe o que, Marta? Estou parafraseando aqui. Você sabe o que? Eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou aquele que faz vocês ressurgirem. Por quê? Porque Jesus é o amor. Eu entendo assim. Agora, feliz é aquele que entende essa situação. A presença de Jesus em nosso meio é uma presença de vida, é uma presença de amor, de superação, onde você se torna muito mais forte. Você não vai ser nem um vencedor e não um perdedor. Você vai ser uma pessoa natural, normal, vai viver, vai ter autoestima. Quando o ego se manifesta em nossa mente, há menos amor e mais vontade de se mostrar. Torna a falar do ego inferior. Olha que coisa triste, né? Você quer se mostrar aquilo que você não é, porque no fundo é uma fraqueza, né? Quando nos aceitamos com amor, permitimos que as coisas fluam, que possamos melhorar e crescer. Quando existe o ego e a mente inferior, quer se destacar a qualquer custo. Sabe aquela pessoa que quer mandar, eu sou o que mando, ixi, ela está na armadilha do ego inferior. Ela está justamente não naquele ego decidido, naquele ego preparado para enfrentar a vida, aquela pessoa que enfrenta a realidade com tudo aquilo que ela propõe, porque ela está dentro do princípio da realidade. O ego inferior quer que você seja vencedor em tudo
E se não for, você será um perdedor. Você vai ser uma pessoa frustrada. No entanto, não existem apenas vencedores e perdedores. Nem sempre é possível chegar à vitória, como nós já falávamos. Não. A gente precisa saber perder. Já falávamos isso. Então esqueça aquela necessidade de sempre estar certo, de ter mais, de se sentir superior. Tudo isso a troco de quê, eu perguntaria? A troco do que tudo isso? A quem interessa aos outros saber o que você tem? Por que você tem que estar falando? É porque eu faço isso, porque eu faço isso. Pode perceber que quando duas pessoas estão falando, ou elas estão falando mal de uma outra, ou ela está falando das coisas boas que ela fez. Ela não fala das coisas que ela errou. Né? Olha a armadilha que ela está criando. Pode perceber, duas pessoas estão falando sempre de uma terceira pessoa. Isso parece que invoca o quê? Um pouco de ciúme, né? Porque o ciúme invoca 3 pessoas e a inveja 2 pessoas. Uma coisa puxa a outra, né? Veja que coisa terrível. Trabalhe seus sentimentos e construa as relações com afeto. Esse afeto talvez seja esse quanto de energia que você dispensa em certas situações. Somente assim a autoestima floresce e é possível crescer de forma madura e sem sofrimento. Então, submeter tudo aqui ao amor. Tudo que você faz, faça com amor. Se você olhar para uma pessoa, olhe com amor. Mesmo aquela pessoa que você não gosta. Porque se você olhar se comparando ou com um olhar superior, você vai se comparar e você vai tentar ser superior a ela. E se você perceber que você é inferior, você vai ficar julgando. Você vai tentar destruir. É um mecanismo de defesa do ego. Nunca se esqueça que esse mecanismo de defesa do ego é você ter o mesmo defeito que aquela pessoa tem, então você evoca os defeitos que ela tem para esquecer dos seus. Porque no fundo você tem o mesmo defeito dela. Isso é terrível. Mas a autoestima é fundamental. Então procure ter uma estima muito profunda por você. Não entre nesses espaços vazios da sua insensatez. E procure colocar amor com tudo aquilo que você está fazendo, em tudo aquilo que você está fazendo, em tudo aquilo que você empreende. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. Até um próximo programa.